Começaram as ofertas antecipadas da Semana do Consumidor na Amazon e é claro que eu venho aqui trazer aquele meu plantão de ofertas com várias dicas para vocês aproveitarem. Então, dicas de livros físicos, de e-books e de dispositivos Kindle, assinaturas, enfim, vai estar tudo detalhado, especificado aqui no box de descrição aqui do vídeo e também os links de tudo que eu citar vai estar no primeiro comentário fixado aqui desse vídeo, tá bom? Então vale a pena vocês conferirem os cupons que estão disponíveis, então vou estar sempre atualizando aqui, então fique atento aqui nessa página aqui desse vídeo. E também a página com ofertas selecionadas que eu sempre faço, então além da seleção que eu separei aqui de em torno de 40 a 50 livros, com no mínimo 40% de desconto, tem muito mais coisa nessa minha página que eu fiz para livros e e-books, tá? Aqui a ideia foi separar realmente livros com no mínimo 40%, com algumas pequenas exceções, porque realmente eu não vou me aguentar de não indicar esses livros para vocês. A ideia aqui no vídeo é meio que dar um panorama geral de como estão as ofertas dos livros. Também separei algumas dicas aqui embaixo por editoras que vocês gostam, então uma seleção ali que eu fiz. Enfim, olhe com atenção também tudo que eu falar aqui no vídeo, mas aqui no box de descrição também. Separei aqui a ideia dos livros que eu vou indicar aqui para vocês, livros que eu já li, que eu recomendo mesmo, livros que eu estou lendo, que estou para ler em breve, e por fim aí livros que estão no meu radar, que estão ali na minha lista, no meu carrinho, digamos assim, e talvez vocês possam me ajudar aqui nos comentários, incentivando ou não a compra de algum deles, tá bom? Bora lá então para as dicas. Um que eu concluí agora há pouco, assim, em fevereiro, daqui a pouco eu vou falar com vocês, atualizando minhas leituras do mês, é Hamnet. Esse livro é maravilhoso, vão sem medo aqui se você não leu ainda, porque ele é sensível, ele é forte também, fala sobre luto, sobre perda, é muito emocionante. Esse aqui está com 41% de desconto, saindo em torno dos R$47. Então, assim, maravilhoso, foi favoritadíssimo. Outro aqui que eu gostei muito, que eu também li agora em fevereiro, né, é Nó de Vibras, do François Mauriac, ganhador do Prêmio Nobel de literatura francesa, maravilhoso também, 5 estrelas. E assim, esse aqui tá saindo por 41%, em torno dos R$53. Esse livro, ele é extremamente viciante, muito bem escrito, você entra na mente do narrador, que quer meio que se vingar da família, porque ele tá no fim da vida e quer que a pessoa encontre carta ali. É muito, muito bom e você não quer largar esse livro enquanto você não entendeu o que está acontecendo ali e você é muito influenciado pelo que esse narrador está te contando ali, você não sabe se confia nele. Confiar no narrador não é bom, né? Mas se você não sabe no que é realmente acreditar. Enfim, maravilhoso também. Outra leitura que eu concluí agora em fevereiro é Ópera dos Mortos, com 45% de desconto, saindo em torno dos R$32. Literatura brasileira, um grande clássico aqui, Altran Dourado, né? Então ele se passa aqui em Minas Gerais e ele tem uma camada de fluxo de consciência que é uma leitura um pouco mais desafiadora, mas bem interessante pela forma como vai tendo as vozes narrativas aqui bem diferenciadas, enfim, de coisas do passado também impactando. Eu gostei muito da experiência, tá? E recomendo fortemente aqui a leitura para vocês, tá? Eu não vou ficar falando que recomendo fortemente porque, né, é aquela força da expressão mesmo. Enfim, para não ficar repetitiva. Leitura de janeiro, A Pérola, do John Steinbeck. Esse aqui tá com 38%, tá saindo em torno dos R$39,90. Então aqui já começamos aquelas exceções que estão com quase 40%, mas vale super a pena. Leitura curtinha, bem impactante, sobre a ganância do ser humano, de se viver muito projetando o futuro e deixar de ver o presente. Muito bom, tem aquele tom de fábula, uma leitura muito gostosinha, super tranquila, que você devora rapidamente, tá? Outro que vale a pena indicar aqui pra vocês, que é um box do Ariano Suassuna. Eu já indiquei várias vezes aqui no canal, mas eu parei porque ele estava esgotado. No caso, eu só trouxe o primeiro volume aqui, porque o box tá na estante, eu acabei não tirando, tá? Que ele voltou, né, a Nova Fronteira voltou a publicar ele, então agora ele entrou com um desconto. Então ele recentemente voltou com preço cheio, então ele tá com agora 35% e tá saindo por R$259. Lembrando que ele tava super esgotado, o preço tava nas alturas. E sim, é um box maravilhoso, eu gosto muito do Suassuna. Aqui no canal tem vários vídeos eu mostrando esse box em detalhes, tem eu falando de várias peças. O Ariano Suassuna, ele tem aquele riso, ele te desperta aquele riso frouxo, faz muitas críticas sociais, então Auto da Compadecida, Face da Boa Preguiça, Casamento Suspeitoso, A Pena e a Lei são peças maravilhosas que super divertem e tem aquele quê de denúncia social, enfim. Ariano Suassuna eu sempre gosto
bastante, são leituras que realmente você devora. Teatro, eu sempre gosto de ler e indicar para vocês. Um que também entrou entre as minhas melhores, no caso foi a minha melhor leitura de janeiro, então tá naquele meu esquema de pirâmide literária, é Ben-Hur, do Leigh Wallace. Esse aqui tá com 52% de desconto, saindo em torno dos R$ 66. Esse aqui é aquela coisa, né? Aquele clássico, aquele grande épico cristão que se passa nos tempos de Cristo, e ele surgiu na minha vida por causa de Quo Vadis. Então, Quo Vadis está com 40% de desconto, saindo em torno dos R$ 71. Então, assim, esses dois livros são muito bons. Quo Vadis, pra mim, foi, tipo, um dos favoritos da vida mesmo. É aquela... Se passa no Império Romano, então, esses dois livros. Então, tem isso que te envolve muito em relação a ser romance histórico. Isso te prende bastante na leitura. Esse aqui eu só não favoritei porque teve alguns pequenos momentos que deu uma diminuída aqui um pouco no ritmo da leitura, mas assim mesmo, ele é muito bom, tocante e transformador. Você, quando lê esses dois livros, você fica extremamente emocionado por tudo que está sendo contado aqui nessa história. São maravilhosos, vão assim, sem medo mesmo de achar ruim essa leitura, porque elas são perfeitas, tá? Outro aqui, um queridinho da vida também, que eu gosto muito de recomendar para vocês, é o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa. Esse aqui tá com 43% de desconto, saindo em torno de R$ 76. Esse aqui é aquele livro que é bom, maravilhoso para você ter de cabeceira. Então, você não é para você ler de cabo a rabo, enfim, você até pode seguir a ordem mesmo dos fragmentos aqui, mas se você quiser ter aquele livro como fosse um momento de sabedoria do dia, um momento do pensamento do dia, você vai lá, você pode abrir despretensiosamente uma página e ler um dos fragmentos, ou você pode ir seguindo o ritmo e tal, e ler todo um fragmento, enfim, antes de dormir ou ao acordar. Eu fiz muito isso, e ao acordar eu lia sempre os fragmentos, e é sobre, sabe, aquela coisa assim, sobre tudo mesmo que ele vai falar, sobre sonhos, sobre futuro, sobre presente, sobre inseguranças. Fernando Pessoa é maravilhoso, eu gosto bastante. Esse livro, ele se conectou muito comigo, ele conversa muito com o leitor, ele conversa muito com o nosso interior, então ele é extremamente sensível. Fernando Pessoa eu gosto bastante, então assim, recomendo sempre esse livro para vocês, com certeza. Outra aqui, que eu até peguei aqui, mas depois que eu vi que tem... Essa edição, inclusive, tá em oferta, mas a da Companhia das Letras tá mais barata, que é a da Anna Karenina, do Tolstói. Esse aqui é meu clássico russo, com certeza favorito. Eu amo Tolstói. Esse aqui é um baita novelão, mas o Tolstói, ele escreve com uma sensibilidade única. Então você se conecta muito com os personagens e tem muito sentimento ali envolvido. Então ele trabalha de forma muito linda, muito bem escrito esse livro. Enfim, o Anna Karenina da 34, ele tá um pouco mais caro e eu separei que foi da Companhia das Letras, que também tem uma tradução muito respeitável, tá? Essa aqui é do Irineu Franco Perpétuo e da Companhia do Rubens Figueiredo, tá? A da Companhia, então, tá com 41% de desconto, tá saindo em torno dos R$ 94. Assim, se você quer ler um baita clássico de literatura russa, esse aqui é perfeito, assim, não tem erro. Eu amei demais. Tem, assim, tem uma parte desafiadora por causa dos nomes, enfim, mas isso aí você dribla facilmente, porque a recompensa é muito boa, com certeza, tá bom? Outra aqui que eu separei pra falar pra vocês é Os Miseráveis, do Victor Hugo, né? Tá com 44% de desconto na edição da Penguin e saindo em torno dos R$ 95. Lembrando que é um box, né? Ele é dividido em 2 tomos. É uma leitura que eu estou fazendo no momento no meu clube do livro, né? Do Tagarelando sobre Clássicos. E estou simplesmente apaixonada. Com certeza vai ser um livro que vai ser favoritado, vai entrar naquele grupo do livro favorito da vida. Estou caminhando ali, tá na metade do livro mais ou menos, tá? A leitura conjunta tá para terminar agora dia 1º de maio. É isso, né? E é um livro que te toca, te emociona de todas as formas possíveis. O Victor Hugo tem uma sensibilidade muito bonita na escrita dele. Ele é simples, mas é sensível. A maneira que ele vai falando de cada personagem, você vai se envolvendo ali. Então, assim, eu estou completamente conectada demais com aquela leitura, como que ele vai conectando todos os acontecimentos em relação sobre a questão de você ser justo, como que é difícil isso, enfim. É, assim, se você tá na dúvida, por causa do tamanho, acredite em mim que é muito recompensador, estou cada vez mais apaixonada. Outro que também é um calhamaça aí, também é muito recompensador, é o Conde de Monte Cristo. Não está com os preços das maravilhas que eu já vi mais em conta, mas pode ser que você esteja com aquela vontade de ler essa obra e está esperando alguma, pelo menos pequena promoção. Então, o Conde de Monte Cristo está com 38% na edição da ZA.
Eu li na edição do Clube de Literatura Clássica, que é essa aqui que fica aqui, mas eu também tenho a da Zahar, que ela tem uma tradução extremamente elogiada, premiada. A da Martin Claret também tá em oferta, mas a da Zahar acho que tá um pouco mais em conta, tá? Tá com 38% de desconto, saindo em torno dos R$166. Mas outro que tá um pouco mais em conta nesse sentido, se você quiser aproveitar também o Alexandre Dumas, é Os Três Mosqueteiros, uma leitura que eu fiz na época da escola, que eu gostei muito e eu quero reler. E, na verdade, ler a série, então todos os livros da série estão com desconto, tanto Os Três Mosqueteiros, 20 anos depois, e os 3 livros ali que compõem a trilogia ali do Visconde de Bragelonne, enfim. Os Três Mosqueteiros está com 40% de desconto, saindo por R$ 88,79. E é uma leitura, assim, do Mai realmente tem aquela questão de virar a página, você fica sempre muito fissurado ali na escrita, então eu tenho um carinho ainda com Os Três Mosqueteiros, eu sei que algumas pessoas ficam, que não é tão, às vezes, empolgante como a gente imagina, depois pode ser que melhore 20 anos depois, enfim, eu pretendo fazer essa releitura, mas a minha memória ainda afetiva da época da escola, assim, é essa que eu amei. O livro agora é extremamente viciante e um dos meus favoritos desse escritor, do Stephen King, que eu tô falando, né, é Trocas Macabras. Inclusive, naquele meu vídeo que vocês gostaram bastante, né, de livros viciantes que vão te tirar do celular, alguma coisa assim que eu fiz, e que bombou mesmo, vocês gostaram muito. Um dos que eu indico muito é esse aqui, Trocas Macabras. Enfim, esse aqui tá com 40% de desconto, saindo em torno dos R$88, e ele vale cada página. Então, assim, tem questão de pacto fáustico, questão de consumismo, até que ponto você faz para conseguir aquilo que você deseja, se aquilo que realmente você acha que deseja, enfim, a forma como o King vai trabalhando, vai criando aqui toda a tensão na nossa história, juntando todos os personagens de Castle Rock ali, e cada um tendo que pregar uma peça no outro para conseguir aquilo que deseja, e vai criando uma tensão cada vez mais alucinante, você não consegue largar esse livro em torno de 700 páginas, assim, eu devorei acho que em 4, 5 dias, então é um livro extremamente viciante, recomendo fortemente. Rebeca, de Daphne du Maurier. Gente, cadê o livro que eu separei aqui? Não, calma, já achei aqui. Aqui, ó, Rebeca, da Daphne du Maurier, tá com 43% de desconto, saindo em torno de 60,87. É que tem muito livro aqui, vocês podem estar percebendo, né? Tô sendo ágil aqui pra falar com vocês. Enfim, esse aqui, ele tem aquele clima gótico, aquele clima de suspense, aquele fantasma de alguma forma da primeira esposa de um homem. Fora que essa mansão aqui, ela tem muito presença, na verdade, e faz parte da história de alguma forma. Então, a Rebeca aqui é um baita clássico da literatura. Inclusive, tem um outro, né, que tem aquela história se ele não teve uma inspiração, se ele não pode ter sido ter plagiado um livro da nossa literatura, no caso, A Sucessora, da Carolina Nabuco, que também está com desconto, com 40% de desconto, sendo em torno dos R$47. Eu fiz a leitura dos dois, gosto bastante de ambas as leituras. Vejo semelhanças, mas também vejo diferenças em relação ao clima de tensão. Que esse aqui tem esse clima bem gótico, fora que essa mansão aqui, ela é bem mais presente na escrita do que no caso da Sucessora. Então eles trabalham coisas bem diferentes em certos pontos, tá? E nessa questão também de Rebeca, outro que eu gosto muito, e eu indiquei também como leitura viciante, é O Bebê de Rosemary. Tá com 50% de desconto, saindo em torno dos R$44. É uma leitura que eu realmente devorei, eu acho que de uma noite pro dia seguinte, assim, que você quer saber o que tá acontecendo na cabeça da Rosemary, se tudo que ela tá relatando aqui é da cabeça dela, sem invenção, a forma como o marido também fica em torno dela, e os vizinhos também, então tem temas também sensíveis em relação à violação do corpo da mulher de alguma forma, a questão obstetrícia também. Então é um livro impactante, o final também é bem chocante, e ele te prende muito por causa dessa questão psicológica aqui da narrativa. Outra aqui, que foi uma leitura que ficou entre minhas melhores leituras do ano passado, é O Nome da Rosa, do Umberto Eco. Tanto essa edição brochura como a capa dura tá em oferta. Essa aqui tá com 41% de desconto, saindo em torno dos R$64. É um livro desafiador, tá? Bem no início ele tem essa questão de você ter que, sabe, driblar aquelas primeiras páginas, enfim, mas você vai sendo cada vez mais recompensado quando adentra na leitura. Então tem aquela camada de romance policial, que você pode olhar só como isso, enfim, tá ocorrendo mortes ali nesse mosteiro,
e tem uma investigação depois que vai acontecendo a partir de dois monges ali que vão aparecer. E também tem um clima ali que se passa todo na discussão ali da Idade Média, então toda a questão envolvendo igreja, política, então tem muitos debates filosóficos, religiosos, tem muita simbologia que o Humberto Eco, ele era um grande erudito, então você percebe, sabe aquele livro que você lê e quanto mais você lê, você sente assim que não sabe muita coisa, mas quanto mais você lê e se esforça mais, você se sente cada vez mais inteligente, pelo menos um pouquinho, porque é muito conhecimento que você olha aqui e você realmente fica viciado ali e fissurado no livro, porque você fica querendo entender mais aqueles diálogos, enfim. É um livro que eu quero realmente reler, porque ele tem muita profundidade, mas e tem essa questão do suspense, que é também muito boa. Nessa questão também do Humberto Eco, tem um box dele que tem, além do Nome da Rosa, tem o Pêndulo de Foucault e o Cemitério de Praga. Ambas leituras eu quero muito fazer, então é um box que eu tenho interesse, que está saindo por 41% de desconto, em torno dos R$ 154. Então, fica aí a dica para vocês também. Então tem a capa dura do Humberto do Nome da Rosa, mas também tem um box aí que talvez valha mais a pena. Outra leitura que ficou entre as minhas favoritas do ano passado é Judas o Obscuro, do Thomas Hardy. Tá com 41% de desconto, saindo em torno dos R$ 64. É um livro que tem bastante desgraceira, mas assim, tudo que acontece ruim na vida do Judas, acredita, vai piorar. Então não tenha assim, ele vê um menino ali batalhando, querendo estudar, querendo subir na vida por meio de estudos, mas a sociedade mostra que não é bem assim que funcionam as coisas. Mas é uma leitura que te prende mesmo, gostei muito, e é um livro bem pessimista, tá? Então tem que ter fôlego para ler, tem algumas passagens bem fortes, mas é um livro que realmente eu gostei e me deixou com muito interesse de ler mais obras do Thomas Hardy, com certeza. Outro que eu gosto muito de indicar para vocês é o Conto da Ilha Desconhecida, do Saramago. Tá com 46% de desconto, saindo em torno de R$ 40. É um livro bem fininho, é um conto mesmo, tem essa questão de parábola. E é um livro que te toca muito, bem forte, bem direto também. Então, se você quer começar a ler Saramago, não tem erro esse. E é um livro para você reler assim, de repente você lê pelo menos uma vez ao ano, justamente que te convida a sair da sua zona de conforto e descobrir tudo que está à volta. Não é porque já te disseram que está tudo descoberto que você não pode sair e descobrir por conta própria. Então, é justamente sobre várias questões. Você pode ter várias interpretações, mas é muito isso, de sair de si mesmo, de sair dessa sua zona de conforto, sair da inércia. Outra aqui também, que eu gostei muito de ter lido ano passado, é o Frankenstein. Tá com 45% de desconto, saindo em torno dos R$ 38,44. É um livro que te prende pela narrativa, né? Então, pela questão das vozes dos narradores ali também. E é um debate muito bonito ali sobre criador e criatura. Então, se você acha que ele é só aquele clima de suspense, de terror ou até de ficção científica, tem isso, mas ele é muito além disso. Os debates relacionados à criação, à questão da ética realmente, na questão da ciência, é muito interessante de ser discutido ali. É um livro que te toca bastante, bem emocionante mesmo. Outro que tem uma camada aí de suspense maior é A Outra Volta do Parafuso, do R. James, com 42% de desconto, saindo em torno dos R$ 31. E esse livro tem essa questão de você não sabe se é real esses fantasmas, está no fundo da cabeça ali da governanta que está trabalhando nessa casa, nessa mansão. Enfim, o mais interessante nesse livro é que ele não te dá respostas e você, o leitor, que vai tendo que decidir ali que realmente se pescou tudo que tá dizendo ali no texto, aí você vai e volta, enfim. Ele te dá isso até o final, você não tem a conclusão, você vai ter que chegar por conta própria aí nessa conclusão. Algo que aparece muito em Ópera dos Mortos, que eu indiquei aí no início do vídeo com do Altran Dourado. Outra aqui que eu gosto de indicar também, que tem esse quê de aventura, bom para quem tá começando clássicos, também para jovens, enfim, que é A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Jules Verne, com 51% de desconto, saindo em torno dos R$ 43. Outro também que tem esse aqui não é questão de ser infanto-juvenil, mas ele tem essa questão muito fácil a leitura, muito envolvente, né, porque tem muitas viagens, tem aposta envolvida, então você quer saber se a pessoa vai conseguir cumprir a aposta, de dar a volta ao mundo em 80 dias, então ela te fisga por vários motivos ali, e tem uma escrita bem fácil, bem envolvente.
Um que eu gosto muito de literatura infanto-juvenil e para todas as idades, claro, que é o Mágico de Oz. Esse aqui tá com 43% de desconto, saindo por torno de R$ 33. Essa aqui é a edição que eu li, né, a edição da Azahar, é de bolso, na verdade, que tem ilustrações, mas tem várias outras edições de Mágico de Oz em oferta, tanto, eu acho que até a edição maior da Azahar, também tem a edição da Dark Side, enfim. É um livro maravilhoso que eu sempre indico para vocês. Fahrenheit 451 tá com 45% de desconto, saindo em torno de R$ 59. O Retrato de Dorian Gray, ele está saindo com 54% de desconto, então em torno de R$ 50. Eu li na edição aqui que é censurada, mas a edição que eu tô falando para vocês é a da Biblioteca Azul, que é a edição não censurada, tá? Então ela é capa dura, eu também tenho, mas acabei pegando a edição errada. Aqui realmente está em oferta, é essa outra, e vale a pena ler as duas, tá? Eu, inclusive, quero reler esse livro na edição, então, não censurada aí, para ter esse comparativo em relação a essa obra. Um que eu gosto também bastante é a Redoma de Vidro, da Silva Plath, então com 41% de desconto, saindo em torno dos R$ 64. Um outro que é bem tocante, eu gosto muito, inclusive, dessa edição, que é Cartas a um Jovem Poeta, com 41% de desconto, saindo em torno dos R$ 35. Eu gosto muito dessa edição porque você não tem só as respostas do Rainer Maria Rilke, mas você tem as perguntas do Jovem Poeta. Normalmente as edições, elas só têm as respostas, né, do Rilke, que realmente são o que mais interessante, porque ele vai estimular você encontrar a sua individualidade, de você não querer se comparar aos outros, de você não buscar ser igual a ninguém, realmente procurar o seu diferencial. Então tem muito essa questão de inovação, de arte, desenvolvimento pessoal. E também tem um material muito bom de pós-fácil, enfim, eu gosto muito dessa edição que sai da editora Planeta, tá? Então, acho que eu não sei se eu falei a porcentagem, então 41% de desconto, sendo em torno dos R$ 35. Outra que eu gosto bastante é essa coletânea aqui da Dark Side, que é Medo Imortal, Academia Sobrenatural de Letras. Inclusive aqui nós temos, então, os contos aí dos mortais mesmo, dos fundadores da ABL. Então vai ter Machado de Assis, Álvares de Azevedo, Bernardo Guimarães, e também uma homenagem a Júlia Lopes de Almeida, né, que ela participou ali da criação da BL, mas não pôde participar como membro ali por ser mulher. Então você vai encontrar contos bem interessantes aqui e que tem esse clima, claro, né, de suspense, mas algo mais assustador na narrativa. Outro aqui nessa categoria de que eu já li, que eu recomendo por fim, então é São Bernardo, do Graciliano Ramos. Eu gosto muito de Vidas Secas, gosto bastante de São Bernardo. Eu li na época da escola, pretendo reler, e eu gosto muito dessa edição da Antofágica. Tá com 51% de desconto, saindo em torno dos R$ 53. Eu gosto muito tanto das ilustrações aqui, que elas são muito boas, então ela segue o mesmo padrão de Vidas Secas, e também agora há pouco, acho que foi mês passado, saiu então Angústia, que também segue esse mesmo projeto gráfico. E esse projeto gráfico desse livro, para mim, é um dos mais bonitos, né? Então, desse não só, né, como eu disse para vocês, de Vidas Secas, enfim, são ilustrações que trazem ainda mais profundidade, mais sensibilidade, ainda mais do que a escrita do... Ainda mais não, tipo, a escrita do Graciliano Ramos, ela te toca dessa forma, sensível, e essa ilustração, ela também te toca. Então, esse combo aí, realmente, ele te impacta bastante. Acho que eu me expliquei melhor dessa vez, tá? Alguns aqui que eu... Peraí, antes que a pilha tombe aqui, tá? Livros que eu estou lendo e, né, que eu vi que tá em oferta, é David Copperfield, do Charles Dickens. Então, tá com 41% de desconto, saindo em torno dos R$ 100. Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, uma leitura que tá muito linda também. 46% de desconto, tá com baita preço, inclusive, tá? Tá saindo em torno de R$ 74. O Morro dos Ventos Vivantes, sim, finalmente estou lendo este livro, com 40% de desconto. Estou lendo, inclusive, na edição realmente da Zaha, que eu gostei mais do que eu realmente olhei ali e tal. Identifiquei mais ali no escrito, na tradução, né? Então tá sendo em torno de R$ 59. E o Onde os Velhos Não Tô Vês, que eu tô pra começar hoje. Na verdade, eu dei uma lida de 2 páginas, enfim, mas vou adentrar mais hoje, tá? Tá com 41% de desconto, saindo em torno dos R$ 50. Agora, livros que eu separei aqui, eu já falei pra vocês que vou ler pra ir em breve, porque ou tá em esquema de pirâmide literária, ou porque tá na minha lista dos 12 livros. Por exemplo, E o Vento Levou, tá com 41% de desconto, saindo em torno de R$ 100.
A biografia aqui, né, do Leonardo da Vinci, do Walter Isaacson, muito elogiada, que tá na minha listagem também dos 12 livros, tá saindo com 41% de desconto, em torno dos R$ 82. Um que eu comprei recentemente agora, eu fiz até no Book Haul agora de fevereiro, é a trilogia aí do Santo Guerreiro. Esse aqui tá com 41% de desconto, saindo em torno dos R$ 44. Esse aqui vocês me indicaram fortemente. E os 3 livros estão com desconto. Os 2 primeiros estão com mais desconto, tá? Então tá saindo em torno dos 40 e poucos reais. E o terceiro volume que tá um pouco mais caro. Eu, na verdade, quando eu comprei o box. Mas o box não entrou na oferta. Mas vale ficar de olho, tá? Outro aqui é o Médico de Homens e de Almas, que faz parte daquele meu esquema de pirâmide literária criada a partir, então, de Quo Vadis. Então, esse aqui, nessa edição capa dura, tá com 41% de desconto, sendo em torno de R$ 99. A edição brochura também está em desconto, então vale vocês conferirem o que vale mais a pena para vocês aproveitarem. Essa edição é lindíssima, tanto que eu tenho essa em capa dura e também o Grande Amigo de Deus, tá? Que é da mesma escritora, né? Da Taylor Cadwell. Outra aqui, A Leste do Éden, do John Steinbeck, com 41% de desconto, saindo em torno de R$ 76. Os Noivos também, que é um clássico cristão, que esse aqui já é um novelão mesmo, tá? Tá saindo com 38% de desconto, saindo em torno dos R$ 91. Esse aqui é um baita de um calhamaço, ele tem ilustrações, tá? Internamente. Então, ele é um grande clássico italiano, enfim. Baita de novelão. Estou com muito interesse de ler, assim que possível, esse livro. Estava nas mentas do ano passado, não deu, joguei para esse ano. Agora, livros que estão no meu radar aí, que eu estou desejando aí, estou monitorando, já venho monitorando há um tempo. Enfim, autobiografia O Mundo de Ontem, do Stefan Zweig, tá com 44% de desconto, saindo em torno dos R$ 55. Esse livro, muita gente que lê fala que se torna um dos favoritos da vida, porque ele tem muito... A maneira de escrita do Stefan Zweig também é questão de o momento histórico que ele vai desenvolvendo todo na nossa narrativa. Então, me interessa bastante. Então, esse aí que eu tô com forte candidato à compra. Pássaros Feridos, tá com 41% de desconto, tá saindo em torno dos R$ 64. Esse aí também com forte candidato a ser comprado, porque eu tô monitorando esse livro já tem um tempinho, e tá sempre assim, 100, tá sempre quase com preço cheio, nunca tá nem com desconto, então eu acho que esse aí também eu quero comprar. Outra aqui é O Segredo Final, da coleção do Dan Brown, do Robert Landon, né, que é o livro mais recente, que lançou agora no ano passado. Dan Brown fez muito parte da minha, assim, adolescência, enfim. Ele quase todos os livros da série do Robert Landon, assim, amo muito o Código da Vinci, Anjos e Demônios, Inferno. Então eu quero muito ler esse livro. E esse aí também, esse aqui já tá no carrinho mesmo, esse. Enfim, tá com 44% de desconto, saindo R$ 44. Eu acho que esse é o preço mais baixo que eu vi. Outro aí que, né, vocês sabem que eu gosto muito do King, então é o box da Torre Negra, tá valendo muito a pena, tá com 43% de desconto, acho que são 7 livros, né, e tá saindo então R$ 337. Esse aí eu tô pensando realmente quando eu vou conseguir ler, né, então só tô refletindo mais sobre isso, mas realmente pretendo comprar esse box e só tô refletindo se eu vou conseguir dar conta, pelo menos de leitura de 1 ou 2 livros desse box esse ano, pra ver se compensa eu comprar agora. Mas esse aí também estou, assim, no meu radar com certeza. Querida Tia, da Valérie Perrin. Eu quero muito conhecer essa escritora. Inclusive, acabou de lançar um novo livro dela. E eu fiquei interessada na sinopse desse livro, me chamou mais atenção. Tá com 45% de desconto, saindo em torno dos R$ 43. Outro livro é Olhar os Lírios do Campo, também eu falei dele quando eu falei do meu esquema de pirâmide literária, a partir de Quo Vadis. Sim, ele entra de alguma forma nesse esquema, tá? Do Érico Veríssimo, tá com 40% de desconto, saindo em torno dos R$ 50. Outra aqui é O Homem Comum, do Philip Roth. Eu tenho interesse muito de ler esse livro também, porque ele parece ter essa questão de falar muito com o seu eu interior, de dialogar muito com nossos embates que nós travamos aqui, enfim. 40% de desconto, saindo com R$ 32. O que não me agrada muito é dessa coleção da Companhia de Bolsa, que eu não gosto tanto, mas a outra edição tá sempre muito difícil, tá bem mais cara, eu tô quase realmente indo para essa edição, por esses motivos que eu citei. Outra aqui é a Legenda Áurea. Esse é um livro capa dura, enfim, tá 41% de desconto, sendo em torno de R$ 94.
por causa dessas minhas leituras de interesse, enfim, por conta de Covardes, de livros voltados, por exemplo, Médico de Homens e de Almas, Um Grande Amigo de Deus, que vai falar a história de apóstolos, o Santo Guerreiro também, que, enfim, esse livro, Legenda Áurea, eu vi indicação e fala que ele vai falar realmente sobre a questão da vida dos santos. Então, parece que tem essa questão de complementar a leitura de outras obras aí que eu fui fazendo ao longo do tempo. Outra aqui é o dia D. Então, esse aqui já faz o meu esquema de pirâmide relacionado a livros relacionados à Segunda Guerra Mundial, livros que surgiram a partir da minha leitura de O Leitor, do Bernard Schlink, que eu fiz ano passado, e também foi desenvolvendo um mini esquema ali, que tá cada vez aumentando, né? Tá com 45% de desconto, sendo em torno dos R$98. E por fim, por enquanto, né? É o Eichmann de Jerusalém, da Hannah Arendt, que também tem a ver com esse livro O Leitor, justamente por causa da banalidade do mal, que é justamente essa obra que ela vai tratar sobre isso, né? Então o leitor ele utiliza muito e faz referência a esse livro, tá com 40% de desconto, saindo em torno dos R$56. Então esses foram os livros aqui que eu separei para indicar para vocês, pra gente conversar, tanto aqui nos comentários, trocar dicas, se vocês já leram alguma dessas obras, das quais que eu estou interesse em comprar, vocês podem me indicar, enfim. Lembrando que tem cupom de desconto, tá? Eu vou deixar aqui. No momento tem o cupom relacionado a aplicativo, então 25% off em livros no aplicativo. Então tem um link aqui para vocês olharem a seleção que está disponível ali para vocês aproveitarem. Os dispositivos Kindle também estão com oferta, então todos os modelos do Kindle, tá? Desde o mais básico. Esse meu é o mais básico, tá? Que é o azulzinho. E ele é o equivalente ao verde, eu acho, né? E eu tô de olho realmente no Colorsoft desde o ano passado, que também tá com desconto. Então, assim, eu gosto muito do Kindle porque ele me ajuda a dar conta das leituras, né? E também porque eu gosto muito de ler antes de dormir. Então, eu tô sempre com o Kindle separado ali do lado da cama. E realmente gosto dessa praticidade também, né, relacionada a calhamaços. Então, mas eu posso ler e-books por meio de outros dispositivos, como no celular, enfim. Pode, ou no tablet também pode. A questão é que você ter o dispositivo Kindle, ele te ajuda a focar na leitura, justamente porque você não corre o risco de ter que olhar o celular, de pegar a notificação, de ser desvirtuado do caminho. Então, isso aqui, o Kindle, vai ser realmente como se fosse um livro ali, você tá naquele momento de concentração. Eu acho que isso aqui te obriga, de alguma forma, a focar mais na leitura. Então eu gosto, de noite vou lá, aumento bastante a diagramação, a fonte e tudo. Já testei uma vez aí de levar para academia, tá? Funcionou comigo, consegui dar uma boa lida ali, aumentei bastante a letra, enfim. Ele é bom para você estar sempre na bolsa e com um Kindle para você realmente manter o hábito da leitura no seu dia a dia, na sua vida corrida, enfim, no trabalho, onde você, na viagem, na condução, quem consegue ler em movimento, enfim, tem várias vantagens que vale a pena vocês ponderarem se quiserem aproveitar aí o desconto. Lembrando também das assinaturas do Kindle Unlimited também, para vocês testarem ao longo aí das ofertas, porque a Amazon vai sempre liberando para mais contas, e também lembrar de conferir outras assinaturas, como a Amazon Music, enfim. Eu vou estar sempre atualizando aqui, talvez eu traga lives e outros vídeos, então acompanha aqui no canal, tá? E compra com os meus links, que isso me ajuda bastante, tá bom, pessoal? Olha, um beijo enorme, tchau, tchau, até o próximo vídeo.